Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Essa feita vamos estar estudando a revista Betel Adulto, né? A lição de adulto da editora Betel, que traz por tema Apocalipse, mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessas ao povo de Deus. A lição de hoje é a lição de número 10, que tem por título A Volta do Grande Rei. O texto áureo diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, versículo de número 30. A verdade aplicada diz ainda: Não há um ser ou poder que possa impedir a manifestação em glória de Jesus Cristo e sua plena vitória para estabelecer seu reinado. Então, nós falamos do arrebatamento da igreja, explicamos aqui nas lições passadas. Ninguém verá, né, essa primeira volta, né, no caso, a volta na primeira fase da vinda do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, conforme, né, as Escrituras, ele ficará nas nuvens, o Espírito Santo está com a igreja que ele se encarregará de levar os salvos até a presença do Senhor, e a partir daí será implantada, né, ao período da grande tribulação, que é um período de 7 anos, conforme já vimos aqui, e no final desses 7 anos, depois de tudo que já falamos aqui nas lições anteriores, o Senhor Jesus, então, se manifestará, conforme está registrado aqui, em Mateus 24, verso 30, conforme acabamos de ler. Então, todo olho verá o Senhor indo nas nuvens. Então, ele já não virá mais secretamente, como veio na primeira fase dessa segunda vinda. Mas ele virá e será visível a todas as pessoas em todos os recantos da terra. Então, meus amados irmãos, conforme a verdade aplicada diz, um ser, o poder que possa impedir a manifestação em glória de Jesus Cristo e sua plena vitória para estabelecer seu reinado. Então, o anticristo, ele vai tentar enganar todas as pessoas e ele ainda acha que ele vai poder se passar pelo Messias. Ele vai poder implantar um reino milenial na terra, usurpando, né, esse poder legítimo do Senhor Jesus. Mas ele não vai conseguir fazer isso. Então, nesta lição, nós temos aqui os 3 objetivos. O primeiro deles é mostrar como se dará a volta de Cristo. O segundo é entender o propósito da vinda de Jesus. E o terceiro, destacar a vitória total de Cristo em sua vinda. Então, são os três pontos, ou os 3 tópicos que vamos estar estudando nessa oportunidade. Então, os que têm aí a sua revista, pode estar fazendo aí uso da mesma, acompanhando aqui os textos que vamos lendo, e conforme o Espírito Santo for nos auxiliando aqui, nos dando, né, a graça, nós vamos explanando para os irmãos, fazendo aqui aquele resumo de tudo aquilo que está aqui, ok? A leitura do texto aqui de referência está registrada em Apocalipse, capítulo 19, do verso 11 ao versículo 16. E diz o primeiro versículo, o verso 11: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui é uma alusão do que vai acontecer naquele dia. O Senhor descerá cercado pelos seus exércitos, e ele vai pôr o fim em todas as artimanhas de Satanás. Ele vai deflagrar uma destruição total sobre os seus inimigos e principalmente sobre aquele que encabeceou toda essa revolta na tentativa de destruir o povo. Meus amados irmãos, na lição de hoje nós vamos estar estudando, como já vimos aqui, sobre a iminente e triunfante volta de Cristo. O desejado das nações finalmente voltará.
conheceremos as implicações de sua vinda para a igreja, para Israel e para o mundo. Então, nesse período, nós vamos conhecer, porque quando o Senhor Jesus, conforme já vimos em lições anteriores, quando Jesus se manifestar, Israel vai estar, né, praticamente destruído, totalmente destruído. E Jesus vai intervir nesse momento para impedir a destruição total desse povo, porque esse povo é um povo escolhido de Deus desde o início da história. Deus escolheu para si um povo, e esse povo teria que ser um povo especial, zeloso de boas obras. Uma promessa feita a Abraão. Jamais Deus permitiria que caísse por terra, apesar de muitas controvérsias durante todos os anos, todo o tempo, né, que nós, quando lemos aí no Antigo Testamento, na Era dos Reis, como o povo se comportou diante do Senhor, a infidelidade, mas Deus sempre manteve a sua palavra. Por quê? Porque Deus é fiel, irmão. Nós somos infiéis, nós pecamos, nós erramos, mas o desejo de Deus é que a gente sempre reconheça os nossos erros, as nossas falhas e nos converta, né? Converter é abandonar o caminho errado para voltar a fazer o que é certo. Então Deus sempre manteve a sua palavra com o povo de Israel. Deus permitiu a destruição de muita gente, sim, por conta do pecado, porque Deus, apesar de amar o pecador, ele não tolera o pecado. Ele ama o pecador, mas não tolera o pecado. O pecado aborrece Deus. E Deus não tem prazer na morte do homem, conforme registra Ezequiel, né? Então nós vemos aí que Deus ele vai preservar o remanescente. Quando Jesus veio, o povo não reconheceu Jesus como Messias, contribuiu, deu voz para que Jesus fosse crucificado. Mas as Escrituras precisavam ser cumpridas. Elas tinham um fiel cumprimento. E Jesus precisava passar por isso que passou, né? Porque sem remissão, sem derramamento de sangue, melhor dizendo, não há remissão de pecado. E o sangue dos animais, que foi praticado durante centenas de anos, não resolveu o problema. Então precisava um sacrifício perfeito. E Jesus foi esse Cordeiro de Deus que finalmente tirou o pecado do mundo e nos trouxe a redenção. Louvado seja o nome do Senhor. E por esta razão, apesar do povo de Israel por muitos e muitos anos terem prevaricado, não terem dado ouvidos à voz de Deus e terem andado por caminhos da idolatria e terem praticado tantas coisas erradas, Deus puniu sempre aqueles que andaram na contramão da sua vontade. E da mesma forma, isso ainda vale hoje. Mas o Senhor jamais vai faltar com a palavra com Abraão. Então Deus tem um povo, e esse povo vai ter o privilégio de ser governado por Jesus Cristo. Então esse reino vai ser implantado na terra após o aparecimento real e literal do Senhor Jesus nos. Quando isso acontecer, Jesus vem não só para livrar o povo de Israel da opressão que está sofrendo, né, que está vivendo naquele momento, mas para implantar o seu reino na terra. E o maior privilégio é para a igreja do Senhor Jesus, que estará com ele. Aqueles que tiverem o privilégio de serem arrebatados no dia do seu retorno, nessa primeira fase da segunda vinda. Ok, meus amados irmãos? Dito isto, nós vemos aqui a volta do Senhor Jesus eminente, e o primeiro ponto vem dizendo que todo olho verá, enquanto o arrebatamento da igreja será nos ares, de forma secreta e repentina, a volta de Cristo em glória será visível e presenciada por todos os povos do mundo, conforme registra Mateus 24:30, que usamos aqui como texto áureo, e será semelhante a um relâmpago sobrenatural, pois o mundo inteiro verá sua volta gloriosa. Mateus 24:27. Então, naquele dia, nada vai estar oculto. Todos verão, sem exceção, todos verão o Senhor. De qualquer ponto do planeta, eles verão o retorno de Cristo. Aleluia. E isso nós cremos que vai acontecer, pois é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos afirma e nós acreditamos sem nenhuma sombra de dúvida. Ok, meus amados irmãos? Em segundo lugar, está dizendo que o Senhor, ao retornar, ele vem com a igreja, agora uma igreja glorificada. Meus amados irmãos, uma igreja glorificada. Jesus nos garantiu que estaríamos sempre com ele, conforme registra
lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 3, e no capítulo 17, verso 24, naquela oração que o Senhor faz ao Pai, né? Demonstrando ali o desejo de ser um com seus servos, com seus discípulos, assim como ele era um com o Pai e o Pai era um com ele. Então, nesse período, a igreja vai estar com o Senhor Jesus, sendo um com ele, uma unidade perfeita e gloriosa. Sendo assim, está determinado a igreja participar e estar ao seu lado por ocasião de sua volta. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19, 14. A Bíblia explica que a esposa do Cordeiro recebeu vestido de linho fino. São as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino será a justiça dos santos. Apocalipse 19, versículo de 7 a 8. Mesmo em meio às piores dificuldades ou tentações, temos esperança, certeza e paz, porque já conhecemos o nosso amanhã. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo. Então, meus amados irmãos, muitas vezes, e eu diria que a maioria das vezes, a gente é tomado por, e ocorre aqui nesse plano, né? Então, é o chamado desânimo, é as tribulações, é as lutas do dia a dia, é a carestia das coisas, são as doenças, a falta de medicamento, é uma lista enorme de coisas que acontecem, que muitas vezes nos leva ao desânimo. Quantas pessoas já pensou em parar na caminhada? Muitas vezes acossado pelas enfermidades, pelos problemas, pelas perseguições, pelas calúnias, pela difamação, enfim. A alegria e o refrigério que nós temos é que nós já sabemos qual será o nosso futuro. O meu futuro, o teu futuro não é perecer em meio a essas ondas terríveis que têm se levantado. O teu barco jamais vai naufragar. Você lembra quando Jesus estava no barco com os discípulos, né, em meio ao mar da Galileia, e de repente aquele temporal se levanta, aquela tempestade, Jesus ali cansado, porque ele era homem como nós aqui, né? Ele encarnou e se tornou semelhante a nós em tudo, descansando ali. De repente os discípulos começaram a remar e água entrando no barco, e eles não viram outra alternativa a não ser o fim, né? O naufrágio daquele barco. Mas alguém ali correu para Jesus e o chamou e disse: mestre, não se te dá que morramos? Olha a situação que está. E Jesus imediatamente se levanta e repreende aquela tempestade, repreende o vento, e há uma calmaria, e o barco prosseguiu tranquilo até o destino que estava programado. Meus amados irmãos, da mesma forma ainda é hoje. Jesus não mudou. Nós passamos por dificuldade, por luta, por tantas coisas que muitas vezes não sabemos explicar. E muitas vezes a agonia é tão grande que nem orar sabemos. Mas também está escrito que nesses momentos de que quando as palavras desaparecem da nossa mente, do nosso vocabulário, não sabemos expressar, nós temos um ajudador, o Espírito Santo, que intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque somos servos do Senhor Deus, nós somos comprados por um bom preço, e o Senhor está conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando isto acontecer, nós estaremos com Ele para sempre, conforme está sendo relatado aqui, porque nós sabemos qual será o nosso futuro. O mundo que não tem Cristo não sabe. Se você parar uma pessoa que não conhece Jesus e perguntar para ele: meu amigo, qual será o seu futuro após a sua morte? Ele não vai dizer. Muitas vezes ele vai dizer: Deus é que sabe, porque ele não tem uma resposta. Deus é que sabe, eu não sei. Tá? Mas nós, servos do Senhor Jesus, temos a resposta. Qual será o teu futuro no porvir? É estar com o Senhor Jesus para sempre. E naquele dia glorioso, quando o Senhor Jesus se manifestar, estaremos com Ele e viremos com Ele em glória, assim como Ele virá, e estaremos para sempre com o Senhor. É o que está dizendo a palavra de Deus. E eu creio piamente nisto, firmemente, não tenho nenhuma dúvida
de que assim como está escrito será, se tão somente eu permanecer firme e fiel ao Senhor. É como está escrito, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meus amados irmãos, seguindo aqui em frente, nós temos aqui o ponto 3, aonde diz que o Senhor Jesus, nesta ocasião, quando ele descer à terra, ele pisará no Monte das Oliveiras. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul, conforme registra Zacarias, capítulo 14, verso 4. Este momento, sem dúvida alguma, será o ápice da história da humanidade. Aquele que tem pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinado numa fornalha, conforme registra Apocalipse, capítulo 1, verso 15, descerá visivelmente e de forma gloriosa pisará no Monte das Oliveiras, que será dividido. É interessante notar que o Monte das Oliveiras está localizado em frente do Monte Sião, onde está a cidade de Jerusalém, precisamente de frente para o local mais sagrado dos judeus, o templo. Aqui diz ainda as Escrituras, se você ler o texto completo, você vai perceber que será por esse vale que os remanescentes, ou seja, aqueles que escaparem da fúria de Satanás, do anticristo, escaparão, fugirão ali. E a partir dali, o Senhor Jesus abaterá todos os inimigos, porque, conforme sabemos pelas Escrituras, o anticristo ele vai reunir todos os exércitos da terra, não é um exército só, mas todos os exércitos da terra, para guerrearem, para destruírem definitivamente o povo de Israel. E naquele momento de grande amargura e de grande perseguição, Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras, e como acabamos de ver aqui no texto, o monte se fenderá e haverá ali um grande vale. E é por esse vale, conforme está registrado, que os judeus conseguirão escapar da fúria do inimigo, e a partir dali Jesus compra a briga e derrota os inimigos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico de número 2, nós vemos aqui sobre o propósito da sua vinda. Nós vemos, irmãos, que a volta de Cristo no final da grande tribulação se dará num momento extremamente crítico para a humanidade, após todos os flagelos que Deus enviará sobre a terra, por ocasião das 7 trombetas e dos derramamentos das 7 taças da ira divina, assim como Israel, que neste momento se verá cercado pelo anticristo e seus exércitos, este será um dia decisivo para o mundo, especialmente para Israel. Então, conforme já falamos, esse será um dia decisivo para o povo de Israel. Se o Senhor não mandar o socorro e o Senhor não socorrer, não haverá nenhum remanescente. Mas o Senhor, como disse lá no início, ele tem uma promessa firme, ele tem um compromisso com o povo de Israel. Então ele vai cumprir na íntegra esse compromisso, porque Deus é fiel e jamais falhará. Ele jamais falhou e jamais falhará. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro ponto do propósito da vinda de Jesus é vencer o anticristo. Um dos propósitos da segunda vinda de Cristo é derrotar o anticristo, o falso profeta e seus confederados. Neste dia, Jesus tratará pessoalmente toda a soberba e domínio maligno do anticristo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse, capítulo 19, verso 20. Muitas vezes nos sentimos desanimados diante das injustiças que vemos no mundo. Cabe ao cristão, diante de tudo isso, manter-se firme na fé e não desanimar diante das injustiças desta vida. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus, capítulo 16 e verso 26. Como nós falamos a princípio, há muitas coisas, irmãos, que nos traz revolta, E quando falamos isso, nós falamos, nós abrimos um leque, porque
é na economia, na política, é tanta coisa, irmãos, tem acontecido nesses últimos tempos, é pandemia, agora tem a dengue está matando, gripe, né, e tanta coisa aí acontecendo. E a gente vê as injustiças sociais, as injustiças de todos os lados, né? A carestia tomando conta de tudo. Você já não consegue mais comprar nem o básico para comer. Muita gente está passando fome neste país. E o povo fica só na falácia, ninguém consegue tomar uma atitude. E se alguém tenta tomar uma atitude, tem um monte de gente contra, que não permite, que não aprova. Enfim, mas o conselho que a palavra de Deus nos dá é que, em breve, o Senhor Jesus implantará a justiça sobre a terra. Então, a nossa esperança, irmãos, é Cristo. A nossa esperança, como diz Paulo, não é nessa vida, porque se nós esperarmos nessa vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança, ela está no Senhor. É de lá que virá o nosso socorro, é o que diz o Salmo. Elevo os meus olhos para o monte, ou para os montes. De onde me virá o socorro? A resposta, ela é objetiva. O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o único, irmão, que pode nos dar o escape. O Salmo 23 diz que o Senhor, ele é capaz de prover para os seus servos e preparar uma mesa no deserto. Imagine, no deserto é árido, não tem água, não tem nenhum tipo de plantação, é um sol escaldante, mas o Senhor, ele pode, inclusive, preparar uma mesa no deserto e ainda na presença dos nossos inimigos, daqueles que têm nos perseguido, que têm nos feito chorar, sofrer. Porque o nosso Deus é poderoso, aleluia. E é nele sempre que precisamos acreditar e confiar. Não adianta confiar no homem, porque aquele, quando se tornar, né, o governante desse país, vai fazer ou vai acontecer. Não vai, irmão, não vai. Não podemos acreditar e nem confiar no braço da carne. Nós temos que confiar no Senhor. Temos que obedecer às leis do país, temos que fazer o nosso papel como cidadão, mas a nossa esperança tem que estar no Senhor. E é exatamente o que o texto está dizendo. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Todas as pessoas que fizerem o bem receberão a recompensa do bem que praticou. E todos os que fizerem o mal receberão a recompensa do mal que praticou. Porque Deus é justo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No tópico 2, o propósito da vinda do Senhor é revelar-se a Israel. É um ponto que nós já conhecemos através das Escrituras, porque quando Jesus esteve aqui, eles achavam que Jesus viria para colocar um fim naquele Império Romano, na opressão, em tudo o que acontecia com o povo de Israel naquele período. Então eles duvidaram do Senhor Jesus. Eles não acreditaram que Jesus era o Messias, porque eles esperavam o Messias que viesse colocar ordem na casa, né? Que viesse colocar o seu trono e que a partir dali governasse, destruindo e derrotando todos os inimigos, conforme as profecias revelavam, que o seu reino seria eterno, que ele jamais seria acossado por inimigo algum. Então, quando Jesus se apresenta, primeiramente Jesus vem trazendo um reino espiritual, trazendo o reino de Deus para a humanidade, principalmente para o povo de Israel. Mas diante de toda a situação que eles viram, presenciaram, eles passaram a não acreditar no Messias. Alguns acreditaram e não tinha dúvida, mas outros não acreditaram e não aceitaram. E, inclusive, deram voto para que Jesus fosse, né, assassinado, fosse crucificado, porque para eles Jesus nada mais era do que um impostor, alguém que estava se passando pelo Messias. Então, eles não aceitaram isso. Então, né, um dos propósitos da vinda do Senhor Jesus é revelar-se a Israel. E quando eles virem o Senhor Jesus, virem as marcas dos cravos nas mãos do Senhor e nos seus pés, eles entenderão que aquele que eles rejeitaram e que se deixaram levar pela convicção dos sacerdotes que convenceram eles ali a votar, a pedir Barrabás ao invés de Jesus, eles vão cair de joelhos diante do Senhor e vão pedir perdão. Esse dia vai acontecer. Então nós vemos aqui, conforme o comentário, que em sua primeira vinda os judeus não creram nele, conforme registra João capítulo 1, verso 11, onde está escrito, né?
O Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem, né, em Jesus. Ao longo da história, Israel pagou um preço alto por sua rebeldia contra Deus, com destruições e cativeiros. Isso fica explícito nas palavras de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Mateus 23, 37. Mas, em sua segunda vinda, cercado por seus inimigos, Israel, que anteriormente foi iludido pelo anticristo, finalmente reconhecerá Jesus como seu verdadeiro Messias prometido e aguardado. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Neste dia se cumprirá a palavra que diz: porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 39. Como lição a história do povo de Deus, que vivamos em obediência a Deus e a sua palavra. Então nós vemos aqui, conforme já disse, que o povo não aceitou, não acreditou, o povo se deixou levar pelo inimigo. A religião da época era uma religião que estava longe de Deus, se apegou apenas à letra. Conforme diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eles questionavam com Jesus, dizendo que era filho de Abraão, e etc e tal, mas na verdade eles não passavam de hipócritas, de pessoas que não acreditavam. Jesus realizou centenas de milagres diante dos seus olhos e eles não acreditavam, ao ponto de dizer que Jesus estava sendo usado por Beelzebul. Então, meus amados irmãos, nesse dia, quando Jesus se apresentar, eles reconhecerão que Jesus é o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. E com certeza, conforme está escrito, o Senhor Jesus reinará para eles e para todas as nações da terra. E nesse período de 1000 anos, haverá paz e justiça sobre a terra, né? Porque será um governo justo, né? Naquele período vai ser maravilhoso. E o mais importante, conforme vimos aqui no final, que nós devemos estar em total obediência ao Senhor. Venhamos estar junto com Ele naquele dia, fazendo parte deste reino e governando com o Senhor Jesus a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no terceiro tópico, a vinda do Senhor Jesus, conforme vimos aqui, é para inaugurar o seu reino. Sua vinda trará um tempo de restauração e paz para o mundo, em caos depois de todos os flagelos vividos na grande tribulação. Toda destruição, violência, guerras e mortes darão lugar ao estabelecimento do reino de Deus na terra. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 11, verso 15. Em sua volta terá início o seu reino teocrático, que trará para o mundo a tão desejada paz, como nunca houve em nenhum governo humano. Enquanto este dia não chega, seu reino segue sendo propagado e implantado na vida daqueles que se arrependem. Mateus capítulo 3, verso 2. E saem das trevas para a luz. Colossenses capítulo 1, verso 13. Sendo transformados pelo poder do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Então aqui nesse ponto, né, em particular, depois de todo caos, melhor dizendo, é provocado pelo período da grande tribulação, o Senhor Jesus implantará o seu reino, um reino teocrático, um reino de paz e de justiça. Mas neste momento, como lá no passado, quando Jesus veio, ele veio trazendo o reino espiritual. Para que nós possamos fazer parte deste reino, primeiro precisamos acreditar e crer no sacrifício de Jesus. Conforme está dizendo assim, teu reino segue sendo propagado e implantado na vida daqueles que se arrependem. É preciso que eu reconheça os meus pecados e me arrependam desses pecados, sabendo que fui gerado por força do pecado, por causa do pecado original praticado por Adão e Eva lá no princípio. Por causa dele,
todos passaram a viver sob o pecado. E agora, para que eu possa ter de volta essa comunhão perfeita com Deus, é preciso que esse reino espiritual seja implantado em mim. Eu me arrependa dos meus pecados. Então, esse processo começa em mim. E a partir daí, eu me torno um cidadão dos céus e representante do reino do Senhor aqui na terra. Como disse Paulo, embaixadores de Deus aqui na terra. Nós representamos o céu aqui na terra. E essa representação, ela tem que prosseguir e, diferente da representação política, nós devemos prosseguir falando desse amor glorioso de Jesus Cristo, do amor de Deus que foi derramado sobre todas as nações, para que essas pessoas reconheçam seu estado de miséria e pecado e se volte para o Senhor Jesus e venha fazer parte daqueles que um dia vão estar com o Senhor Jesus nesse reino glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro tópico, nós veremos aqui sobre a grande e terrível batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon será a mais sangrenta de todas as batalhas da história da humanidade. O mundo nunca mais será o mesmo depois desta batalha. Veremos a derrota final do anticristo e seu sistema maligno de governo e a manifestação do Senhor Jesus ao mundo, conforme Apocalipse, capítulo 19, verso 11 e 16. Somente Jesus pode falar na vitória antes mesmo da batalha acontecer, pois ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19 e 16. Por isso, devemos confiar totalmente em sua palavra. Se ele prometeu, vai acontecer. Aqui eu estou acrescentando um pouco. Se ele prometeu, acontecerá. Vai acontecer. Então, essa terrível batalha, irmãos, a gente pode ter uma vaga ideia do que vai acontecer. Hoje nós estamos vivendo aí um cenário de guerra, né? E nós sabemos que alguns países, melhor dizendo, possuem aí uma bomba, né, chamada bomba nuclear. Uma certa feita, eu vendo aí um estudo que foi feito acerca desses mísseis, míssil nuclear, dizem que alguns países têm míssil aí que seriam capazes de destruir a Terra 100 vezes. Então isso é um absurdo. Essa corrida armamentista, e eles estão se preparando. Então, quando o texto nos diz que depois dessa grande batalha, o mundo não será mais da forma como a gente conhece, até por conta que quando aconteceu a pandemia, eu acredito que muitos dos irmãos com quem eu interajo aqui através desses vídeos sabem disso, ouviu isso, e o mundo não seria mais o mesmo pós-pandemia. Depois dessa pandemia, o mundo não seria o mesmo. E a gente percebe, mesmo tendo dado essa trégua aí, né, as pessoas foram libertas da máscara e etc. O comércio retomou, né, as suas atividades e tudo, mas nós vemos ainda um cuidado. Por quê? Porque essa pandemia não acabou. E em alguns lugares ela está retornando e está fazendo vítima, né? Então, irmãos, não houve uma mudança de fato. Já não é mais da forma como a gente viveu há algum tempo atrás. E aqui o texto está esclarecendo que após a grande tribulação, após esse caos, essa guerra, o mundo, o planeta não será mais o mesmo. Por isso que haverá uma restauração. O Senhor vai restaurar todas as coisas, porque esse planeta vai ficar destruído 100%. E eu acredito que esses mísseis ou essas bombas nucleares, elas não foram construídas simplesmente para ficarem, né, como um objeto para serem vistos, né, e analisado pelas pessoas. Elas foram construídas para serem usadas contra as nações. Haverá um grande caos, né? E eu acredito, né, pode ser que eu esteja enganado, e espero que sim, mas eu acredito que é nesse período que os países vão começar a bombardear uns aos outros. Nós temos mísseis aí de cruzeiro, que eles podem sair de um continente e atingir outro, né, outro continente, e causar uma destruição sem precedentes. Então, meus amados irmãos, nós estamos em cima de uma grande bomba e o pavio está aceso, porque acreditamos pelas Escrituras que Jesus está às portas. E nós estamos vendo que tudo que acontece no mundo, nesse mundo globalizado, está caminhando para um desfecho final. Então nós precisamos estar atentos e estar na presença do Senhor, consagrando as nossas vidas, estudando a palavra de Deus e preparados para ouvir o toque da trombeta.
pois acreditamos que a trombeta soará a qualquer momento. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vemos aqui no ponto 1, que o local da batalha diz aqui que a palavra Margedon aparece uma única vez na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 16, verso 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Amargedon. Amargedon é nome hebraico que significa Monte Megido e fala do local do ajuntamento para a grande batalha que marca a segunda vinda de Cristo, para se os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 14. Historicamente, Megido era uma fortaleza de frente à planície de Esdrelon, palco de muitas batalhas do povo de Israel no passado, conforme registra 2 Crônica, capítulo 35, 22, 2 Reis, capítulo 23, 29 a 30. Há um grande vale em Megido e, em tempos atuais, nesta região, há uma importante base aérea militar israelense. O palco das profecias está pronto. Então, nesse local é onde vai acontecer a guerra. E hoje já existe ali uma grande base israelense. Então, já existe ali, já está ocupada pelo exército israelense. É ali que vai acontecer esta batalha. No segundo ponto, os inimigos serão destruídos. No capítulo 19 do livro de Apocalipse, vemos duas ceias acontecendo. A primeira é a ceia das bodas do Cordeiro, e a igreja que ocorre no céu, conforme Apocalipse 19, versos 6 a 9. A segunda ocorrerá na terra, no final da grande tribulação, por ocasião da volta de Cristo, e é chamada ceia do grande Deus, Apocalipse 19, 17. Esta ceia mostra a derrota do anticristo e aqueles que conseguem, e aqueles que o seguem. A ceia aqui é diferente das bodas do Cordeiro. Vejamos, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Apocalipse 19, 18. Muitos morrerão de pragas, Zacarias 14, 12, e outros morrerão atacando uns aos outros, Zacarias 14, 13. O fato de tudo isso ter sido revelado mostra a misericórdia divina nesta última hora. Mateus capítulo 3, verso 2. A mensagem de destruição de Nínive, proferida por Jonas, havia uma oportunidade de arrependimento, Jonas 3, verso 4 e 6. O mesmo acontece agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mesmo acontece agora. Então nós vemos aqui, como falamos a princípio, que nesse período vai ser tão complicada a situação que um país vai estar destruindo o outro. Eles vão estar se autodestruindo. Hoje nós vemos aí na guerra, né, fazendo opressão ao outro, tentando destruindo tudo que encontra pela frente. Nesse período vai ser um grande caos. E essa ceia, ela vai ser, as aves do céu vai comer a carne dos reis, dos tribunos, dos servos, dos livres, enfim, vai haver uma carnificina sem precedente. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui ainda, no ponto de número 3, de Jesus, o rei que breve virá. Diferente de sua primeira vinda, onde é descrito pelo profeta Isaías como sem parecer nem formosura, Isaías 53 e 2, em sua segunda vinda, Jesus é fiel e verdadeiro, o que mostra que verdade e justiça são a base de seu governo. Tem olhos como chama de fogo, que mostram sua onisciência, aparece com muitos diademas, o que deixa claro se tratar do Rei dos Reis e que seu reino não terá fim. Apocalipse 19, verso 11 e 16. Sua vinda porá fim à injustiça e domínio do mal, e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Apocalipse 19, 15. A mensagem no Apocalipse é clara: o rei está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, né? Maranata é essa expressão que acabei de dizer. Ora vem, Senhor Jesus. E o Senhor vem. O mais importante é que possamos estar preparados para esse glorioso encontro, meus irmãos. Nós não podemos abrir mão desta salvação tão gloriosa, né? Não podemos abrir mão dessa oportunidade que o Senhor nos deu. O Senhor nos escolheu, né, antes da fundação do mundo. Ainda não existia nada. O Senhor já tinha nos predestinado, nos escolhido
para fazer parte desta tão grande salvação. Então, eu, você, nós somos privilegiados, porque o Senhor nos escolheu para fazer parte da sua igreja e da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. A volta de Jesus marcará de forma definitiva a história da humanidade, trazendo um tempo de justiça e restauração ao mundo. Esta revelação deve levar-nos à vigilância para que estejamos preparados e atuantes para encontrar. E assim nós concluímos esta aula agradecido ao Senhor por essa rica oportunidade. E a minha oração é que o Senhor, através do seu Espírito, venha falar mais profundamente ao seu coração, te trazendo mais entendimento, para que você possa entender com mais profundidade tudo o que nós acabamos de estudar. E assim possamos estar preparados para esse dia e hora que já está marcado no cronômetro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, que Ele assim nos permitir.